Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Nessa semana, ganhou notoriedade na mídia o projeto de lei 2630/20, chamada PL das Fake News. E nos últimos anos tem se falado muito a respeito dessas tais fake news e como que elas têm se espalhado pelas mídias sociais e também pelos aplicativos de mensagens. E um grupo da sociedade brasileira tem demonstrado uma certa preocupação com isso, com a desinformação, como eles chamam, e por isso os nossos notórios parlamentares estão votando esse projeto de lei que pode, se for aprovado, tornar-se lei, e se isso acontecer, vai ser então regulado aquilo que pode ou não ser publicado nas redes sociais e também nos aplicativos de mensagens. Aquilo que é verdade ou não é verdade. Mas a questão, meus irmãos, é quem define o que é verdade? Quem vai definir isso caso esse projeto de lei passe e se torne uma lei? Quem vai definir aquilo que é verdade e pode ser publicado ou não é verdade e por isso não deve ser publicado ou se foi publicado deve ser retirado das mídias sociais? Tendo em vista que nós vivemos um mundo relativista, o que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra pessoa no nosso mundo. Não existe, segundo o mundo, não existe uma verdade absoluta. Na nossa geração, o que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra pessoa. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, para algumas pessoas, Deus criou todo o universo em 6 dias. Para outras pessoas, todo o universo é fruto de um acaso. E por causa desse acaso, durante milhões e milhões de anos, as criaturas ou os seres vivos foram evoluindo de outros seres. E aí eu te pergunto, qual dos dois é verdade? O segundo exemplo, para algumas pessoas, Deus criou o homem e a mulher e os uniu em casamento. Para outras pessoas, homem e mulher são uma construção social. Nós nascemos com um sexo biológico, mas nós temos o poder de decidir qual é o nosso gênero. Na mentalidade dessas pessoas, sexo e gênero são coisas diferentes. E cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entender com o seu próprio corpo, inclusive fazendo cirurgias para mudar o seu próprio corpo e mudar até os seus próprios órgãos genitais. E aí eles vão dizer aquilo que eles são, como eles se sentem. Então alguns dizem que são homens, mas se sentem como mulheres, e alguns chegam até fazer alguma cirurgia. E o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas nasceram mulher, mas se dizem homens, e alguns chegam até a passar por cirurgias. E aí, qual é a verdade? Deus criou homem e mulher e devem se casar por ordem de Deus? Ou cada um define o seu próprio gênero e cada um define os seus próprios relacionamentos? Um terceiro e último exemplo, queridos irmãos. Deus também, depois que criou o homem e a mulher, Ele disse para que eles tivessem filhos. Aliás, muitos filhos, enchessem a terra. Algumas pessoas acreditam nisso.
Só que outras pessoas, um outro grupo de pessoas, vai dizer que os filhos, na verdade, não precisam ser gerados por nós ou adotados. Filhos podem ser cães e gatos. Hoje em dia, na cultura pet, eu não sou muito fã dessa palavra, cães e gatos se tornaram filhos. São tratados e criados como se fossem filhos, no lugar de crianças. Algumas pessoas acreditam nisso, piamente. E outras pessoas, um terceiro grupo, vai dizer que uma pessoa solteira, ela pode sim ter um filho através de uma produção independente. E aí? 3 verdades. Qual é a verdade? Qual é a verdade verdadeira? Quem define o que é a verdade? O problema, meus irmãos, é que aquele que tem a incumbência de definir o que é verdade, vai definir a verdade de acordo com a sua conveniência. É esse o grande problema do ser humano. O ser humano, ele vai sempre dizer que aquilo que é conveniente para ele é verdadeiro. Então, ele diz que se aquilo que ele acredita faz bem para ele, o faz sentir melhor, o faz sentir feliz, que é uma outra máxima que muitos vão defender como verdadeira, né? O que importa é ser feliz. Então, vão dizer que isso é a verdade. Só que o grande problema, meus irmãos, é que nós vivemos num mundo onde as pessoas não falam a verdade. E muito menos vivem a verdade, mas elas fazem e falam aquilo que lhes é conveniente. E nós, brasileiros, nós somos um povo acostumados com mentiras. Nós somos um povo que tolera mentiras, toleramos a mentira. Toleramos tanto a mentira que nós somos um povo que não chamamos mais mentira de mentira, porque mentir é feio, né? Então nós demos um nome bonito para as mentiras, fake news. Olha que bonito usar uma expressão inglesa. Agora não é mais mentira, é fake news. É até mais chique falar, não é verdade? Assim o nosso povo, assim é o povo brasileiro, tolerando aquilo que não é verdadeiro. Nós somos um povo sem palavra. Já percebeu que o brasileiro, em geral, é um povo sem palavra? É um povo melindroso que evita falar a verdade. Por quê? Porque a verdade dói. Então nós somos um povo que gosta de se dar bem com todo mundo. Aliás, o brasileiro, ele é conhecido lá fora exatamente por isso, como um povo acolhedor, como um povo sociável, como um povo bem-humorado. E para que tudo isso aconteça, a verdade algumas vezes é sacrificada. Eu deixo de falar a verdade para que eu não perca uma amizade, para que eu não perca um emprego, para que eu viva bem com as outras pessoas, para que eu tenha uma boa convivência com a maioria das pessoas. E com isso, filhos mentem para os seus pais, pais mentem para os seus filhos, alunos mentem para os professores, professores mentem para os alunos, cidadãos mentem para o governo e o governo mente para o povo. E aí você pode falar, pastor, mas isso é o mundo. Mas crente mente? Crente conta mentiras? Pastor Batista Jonas Madureira, ele conta que certa vez o monge Tomás de Aquino, ele tinha um colega também monge, e esse colega estava num outro local e gritou para ele, Tomás, Tomás, vem aqui fora, tem um boi voando. E Tomás de Aquino saiu correndo e foi até o lugar para ver o tal boi voando. E quando ele chegou, ele viu. Só que ele não viu nenhum boi voando. Ele viu o colega dele rolando no chão de tanto rir da atitude de Tomás de Aquino. E esse colega, também monge, falou para ele assim, Tomás, você é um homem tão inteligente, um homem que já leu tantos livros, como é que você foi capaz de acreditar que um boi voa? Tomás de Aquino respondeu o seguinte, para mim é mais fácil acreditar que um boi voa do que um crente mente. Ou seja, os crentes, eles não deveriam mentir.
nem nas situações mais simples da vida, nem nas chamadas brincadeirinhas. Foi brincadeirinha, foi mentirinha. Por quê? Porque Jesus ele vai nos dizer, meus irmãos, na sua palavra, que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, uma opção, uma verdade no universo de tantas verdades no mundo relativista, mas eu sou a verdade. Então, ao invés de Jesus ser um homem que vai definir a sua verdade de acordo com a conveniência, Jesus ele veio ao mundo e ele se posiciona e ele declara a todos, especialmente aos seus discípulos lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. E uma vez que Jesus é a verdade, os seus discípulos também deveriam andar na verdade. Deveriam ser homens e mulheres verdadeiros, que falassem e vivessem a verdade. E é isso que Jesus vai falar aqui nesse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui em Mateus 5, de 33 a 37. Nós temos exposto o Evangelho de Mateus, nós vimos aqui, nós começamos já alguns domingos o capítulo 5, o chamado Sermão do Monte. Nós vimos Jesus ali no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, falando a respeito, meus irmãos, do caráter dos discípulos. Eles são bem-aventurados, eles são felizes, apesar de sofrerem neste mundo. Depois Jesus ele disse a respeito da identidade dos discípulos, ou seja, eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo. Depois Jesus ele disse a respeito da relação que ele e os seus discípulos têm com a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei e os discípulos eles têm que também cumprir a lei com uma justiça superior à justiça dos escribas e fariseus, e essa justiça não está neles mesmos, ou seja, nós só cumprimos a lei pela graça de Jesus, pela justiça que Deus colocou em nós, justiça de Cristo, a nossa justificação. E aí Jesus então passou a corrigir alguns mandamentos da lei. Nós vimos, por exemplo, Jesus corrigindo o 6º mandamento. Enquanto os discípulos haviam aprendido que não se pode assassinar literalmente, e assim você não quebra o 6º mandamento, Jesus ele vai ensinar que se você se irar contra o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Jesus ele depois corrigiu, aliás, o 7º mandamento, em que na mentalidade dos judeus ali, não podia se adulterar de forma física, e não se pode mesmo. Mas Jesus ele vai mais profundamente, vai dizer que se você olhar para uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge com intenção impura, você já adulterou com essa pessoa no seu coração. E agora, nesse texto de hoje, meus irmãos, Jesus ele vai nos dar um correto entendimento do 3º e do 9º mandamento, dizendo que o nome de Deus não pode ser banalizado e que a nossa postura deve ser sempre a verdade. Esse é o tema do nosso sermão de hoje, meus irmãos, discípulos que falam a verdade. E vejam, meus irmãos, como nós temos dificuldade em falarmos a verdade e de acreditarmos na verdade. Quando, por exemplo, uma pessoa fala alguma coisa e a sua palavra é colocada em dúvida, especialmente no nosso país, Brasil, essa pessoa ela vai dizer o seguinte: eu juro por Deus para você que eu estou falando a verdade. Outros vão dizer o seguinte: eu juro pela minha santa mãezinha, viva ou morta, mas eu juro pela minha santa mãezinha que eu estou dizendo a verdade. Ou você já deve ter ouvido o seguinte: eu juro pela alma dos meus filhinhos que eu estou falando a verdade. Então, meus irmãos, por aí vai. Só que isso não é exclusividade do nosso povo brasileiro, do nosso tempo. Mas os judeus dos dias de Jesus também faziam distinção entre os juramentos, banalizavam os juramentos. E aí Jesus então vai fazer esta correção. Jesus, meus irmãos, ele corrigiu os fariseus que faziam distinções em juramentos. Para os fariseus e escribas e também rabinos que ensinavam, alguns juramentos deveriam, aliás, ser cumpridos e outros, não.
outro não tem problema. Você falou, mas da boca para fora. Depende por nome de quem ou em quem, no lugar que você vai jurar. Então, se você jurar por algumas coisas, você tem que cumprir. Agora, se você jurar por outras coisas, é da boca para fora. E lá em Mateus 23, de 16 a 22, Jesus deu uma advertência aos fariseus. Mateus 26, 16 a 22 diz o seguinte: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então os fariseus, eles ensinavam o seguinte, praticavam também aquilo que eles ensinavam. Olha, se você jurar pelo santuário, você não é obrigado a cumprir a sua palavra. Mas se você jurar pelo ouro do santuário, olha, a coisa é séria. Você fala assim, mas o que é melhor? O que é mais importante? O santuário ou o ouro que é santificado pelo santuário? Olha, os fariseus diziam, se você jurar pelo altar, não tem problema, você pode descumprir a sua palavra. Mas se você jurar pela oferta que está no altar, então você tem que cumprir. Se você jurar por outra coisa, você tem que cumprir. Então vejam, meus irmãos, os fariseus, eles mostravam que eles eram homens sem palavra. Assim como os brasileiros dos nossos dias, os fariseus eram pessoas que falavam aquilo que lhes era conveniente. Se fosse conveniente falar a verdade, eles falavam. Agora, se fosse conveniente falar uma coisa que eles não iam cumprir, fazer uma promessa que não seria cumprida, então eles falavam da boca para fora. Não importa, meus irmãos, a nacionalidade e nem o tempo da história. O pecado atingiu toda a humanidade, em todas as nações, em toda a história, em todas as eras. Todos nós somos assim, independente do lugar onde nós vivemos e da época em que nós vivemos. Para os fariseus, meus irmãos, eles eram apenas convenientes. E Jesus, então, aqui em Mateus 5, ele vai corrigir isso, mostrando que o espírito da lei, que era o que os fariseus não entendiam, os fariseus eles eram legalistas porque eles viam a lei da forma como estava escrita, mas Jesus ele vai interpretar a lei, mostrando que a lei era muito mais profunda do que apenas a leitura da lei. Ele vai mostrar o espírito da lei. Então vamos olhar aqui para Mateus 5, 33 até o 36. Ele diz assim: também ouvi isso que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus mandamentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que Jesus está ensinando aqui? Que nós não devemos jurar por nada daquilo que nós não temos controle. Então, veja, você não tem controle no céu. Você não consegue controlar o céu. Então você não pode jurar pelo céu. Você não pode jurar pelo céu também, porque o que é o céu? O céu é apenas o trono de Deus. Também nem pela terra, é o estrado dos pés de Deus. É o lugar onde Deus pisa. Nada mais é do que isso. Nem por Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus ele vai dizer que eu não posso jurar nem pelos cabelos da minha cabeça. Você não pode definir a cor do seu cabelo. A não ser que você tinja, mas aí é artificial, né? Mas naturalmente, você não define a cor do seu cabelo. Naturalmente, quem define a cor do seu cabelo é Deus. É Deus quem define. Então, as coisas pelas quais nós não temos controle, nós não temos como jurar, chamando estas coisas como testemunhas dos nossos juramentos. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, a nós sermos
prudentes com a nossa palavra. Prudentes com a nossa palavra, a cumprirmos a nossa palavra, as nossas promessas, os nossos votos, os nossos juramentos, não dando desculpas esfarrapadas de acordo com a nossa própria conveniência. E isso, meus irmãos, é muito comum, porque às vezes nós prometemos alguma coisa e nós não cumprimos a nossa promessa, e quando somos questionados, a gente dá alguma desculpa esfarrapada. Mas não deu porque... Aí você inventa lá uma desculpa, ou até fala a verdade, mas uma verdade que lhe é conveniente. Assim somos nós. Assim eram os fariseus. Outro problema é que os fariseus, eles banalizaram o juramento em si. Eles juravam a respeito de qualquer assunto. Como eles não eram verdadeiros, como eles não falavam a verdade, eles falavam só aquilo que era conveniente, eles juravam em tudo. Então, eles falavam alguma coisa para uma outra pessoa, olha, eu juro. Olha, eu vou na sua casa, hein? Eu juro. Olha, eu vou amanhã no encontro das famílias da Igreja Presbiteriana da Mantina. Eu juro que eu vou, viu? Era assim os adultos. Olha, eu vou levar picanha amanhã, eu juro. Opa, picanha só para os... Bom, enfim. eu vou levar um visitante, eu juro. Sabe, por coisas corriqueiras, os fariseus juravam. E eles chamavam como testemunha tudo quanto é coisa. O santuário, o templo, o altar, o próprio Deus. Então eles banalizaram tudo quanto é juramento. E eles não cumpriam com as suas palavras. E aí, meus irmãos, Jesus ele vai corrigir os fariseus, primeiramente, corrigindo o entendimento que eles tinham do 9º mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pastor, mas o que tem a ver? Claro que tem a ver. Se você fez uma promessa e você não cumpriu, mas juramento é promessa? Claro que é uma promessa. Você disse que aquilo que você falou é verdade. Você jurou. Então, se você descumprir aquilo, você está quebrando uma promessa e dizendo um falso testemunho. Então, a primeira lição que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, é que se nós servimos aquele que é a verdade, nós também devemos ser verdadeiros. Se nós fazemos promessas na nossa vida, nós precisamos da graça de Deus, pedindo o seu auxílio para conseguir cumprir as nossas promessas. E vejam, nós aqui fizemos várias promessas solenes. Vou te dar alguns exemplos. Quem aqui é casado? Os casados, aqueles que aqui já são casados, fizeram promessas, votos no dia do seu casamento. Então, cumpram seus votos de casados. Pais presbiterianos, vocês trouxeram os seus filhos para serem batizados. E os pais, quando trazem seus filhos para o batismo, eles também fazem votos. Você tem cumprido esses votos? Você pai, você mãe, tem cumprido os votos que você fez quando você batizou seus filhos? Se não, cumpra seus votos. Oficiais aqui presentes, nós, presbíteros, diáconos, quando nós fomos ordenados, nós também fizemos votos no ato da nossa ordenação. Nós temos cumprido os nossos votos? Devemos cumprir os nossos votos. Por quê? Porque senão nós seremos mentirosos. Prometemos certas coisas no nosso casamento, no batismo dos nossos filhos, na nossa profissão de fé, na nossa ordenação e em outras ocasiões da vida, e não temos cumprido. E quando a gente não cumpre promessas, nós estamos dizendo falso testemunho. Dizemos alguma coisa a outras pessoas e não estamos cumprindo com a nossa palavra.
Isso é falso testemunho, meus irmãos. Por isso que a nossa palavra ela deve ser verdadeira, não somente nesses votos solenes que eu acabei de citar, mas na nossa conversação diária. Vejam, meus irmãos, como que nós mentimos e a gente nem percebe. Você quer ver um exemplo muito simples, aparentemente bobo? Você encontra com uma pessoa na rua. Você está na rua, você está no mercado, você está no centro da cidade andando, aí você encontrou com alguém. Oi, tudo bem, tal, quanto tempo que eu não te vejo, tal. E aí, como é que está a família, não sei o que, tal. Ó, passa lá em casa. O que você responde? Um dia desse eu passo. E você nunca vai. Percebeu? Você disse, e eu também já disse isso. A gente fala essas coisas. Eu vou na sua casa um dia, pode deixar, um dia eu vou lá. Você falou. E a gente não cumpre essas coisas. A gente falta com a verdade. Aí você pode pensar o seguinte: pastor, mas isso é só jeito de falar. Todo mundo fala. Nós somos brasileiros. Todo mundo fala essas coisas, é só jeito de falar. Só que Jesus ele vai nos ensinar, meus irmãos. Veja, Jesus ele não tem tolerância. Ou é sim. Se você disse que é sim, tem que ser sim. Se você disse que é não, tem que ser não. O que passa disso é de quem? Do maligno, é do diabo. E meus irmãos, nas nossas conversações mais simples, nós falhamos em cumprir com a nossa palavra. Então, se a gente promete alguma coisa, olha, eu prometo que estarei lá, tal lugar, tal hora, vou estar lá. Nas grandes cidades existe uma desculpa esfarrapada, né, João? Que é o trânsito. São Paulo, Rio de Janeiro, grandes cidades, o trânsito. Desculpa esfarrapada. No interior não tem essa desculpa, né? No interior não tem trânsito. Então vejam, meus irmãos, a gente usa desculpas esfarrapadas nas nossas conversações diárias e Jesus nos corrige. Você quer ver um outro exemplo também? Nas nossas promessas familiares. Quem aqui não é o pai ou a mãe que prometeu para o filho alguma coisa e não cumpriu com a sua promessa? Eu falei aqui com as crianças daquilo que elas, da última vez que elas mentiram e que elas vão ter que conversar com seus pais a respeito disso. Agora, pais, você lembra daquela vez que você prometeu levar seu menino, sua menina na sorveteria e você não levou? Para tomar um açaí e não levou? Para ir na praia e você não levou? Pastor, mas eu não tive condições. Então não promete. Faça uma surpresa para o seu filho. Tive condições, então eu vou lá e levo para tomar um sorvete. Então eu vou, me organizo e faço uma viagem, vou para a praia, vou para Panorama, vou para um sítio. Porque, irmãos, Jesus está nos mostrando aqui que tudo aquilo que nós empenhamos a nossa palavra deve ser cumprido nas mínimas coisas. Eu vou dar um último exemplo nesse ponto aqui. Pais, novamente, quantas vezes nós prometemos para os nossos filhos: se você desobedecer, você vai ser disciplinado. E quantas vezes o filho ou a filha desobedeceu e passou batida a disciplina? Você não cumpriu com a palavra. E quando a gente, meus irmãos, quando nossos pais não cumprimos com a nossa palavra, que a gente prometeu disciplinar o filho e não disciplinou, o filho se acostuma mal. Então eu posso fazer isso, não tem disciplina. Meu pai e minha mãe só falam, mas não cumpre. Percebe como é sério o negócio? Jesus ele nos ensina, meus irmãos, a sermos verdadeiros. Ele é a verdade. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então quem diz a verdade é discípulo de Jesus. Quem não diz a verdade é discípulo de Satanás. Aí você talvez me pergunte: pastor, então a gente não pode jurar de jeito nenhum? Porque eu aprendi desde a escola dominical que a gente não pode jurar. Aprendi nesse texto aqui que, olha, não pode jurar de forma alguma. Como o senhor está falando que a gente tem juramentos? Bom, a gente vai ver aqui, meus irmãos, que existem algumas ocasiões que juramentos podem e precisam ser feitos. E a Bíblia mostra algumas situações aqui.
Por exemplo, Gênesis 26, versículos 2 e 3, nós vemos um juramento como parte da aliança. Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Deus, ele jurou a Isaac, está falando com Isaac aqui, que o abençoaria e que aquelas terras seriam da sua descendência. Aí você me pergunta: pastor, mas Deus jura? Nós acabamos de ler que sim, e ele jura por ele mesmo. Deus jura por Deus. Olha lá em Gênesis 22, 16, está sendo projetado aqui. Ele disse o seguinte para Abraão, alguns anos antes: jurei por mim mesmo. Olha lá, Deus jurou por Deus. Diz o Senhor: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Em Hebreus 6,13, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Lá no Salmo 132:11, Deus jurou a Davi. Ele diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará, um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Esses juramentos, meus irmãos, que Deus fez aos seus servos do passado, não foi para Deus falar assim: olha, estou falando a verdade, eu juro por mim mesmo, estou falando a verdade, estou me dando como garantia. Deus não jurou por Ele mesmo aos seus servos do passado para confirmar a palavra, mas porque nós temos dificuldade em acreditar na verdade. É mais fácil a gente acreditar na mentira do que na verdade. Não foi assim no Éden? Então Deus, João Calvino, certa vez, ele disse que Deus, ele balbucia a sua palavra com a gente. Deus, ele se inclina para que a gente consiga entendê-lo. Então ele precisou, no Antigo Testamento, fazer alguns juramentos a alguns dos seus servos para que eles entendessem. E mesmo os crentes, eles podem jurar em algumas situações. Por exemplo, em 2 Coríntios 1:23, Paulo, ele jurou, ele chamou Deus como testemunha. Ele disse assim, em 2 Coríntios 1:23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. O que é isso? Ele chamou Deus como testemunha, ele jurou por Deus que aquilo que ele estava falando, ou seja, que ele não tinha ido para Corinto ainda, era verdadeiro, porque era algo muito sério. A gente não, é aquilo que eu falei, você não precisa ficar jurando em tudo quanto é situação, mas em situações solenes, em situações mais sérias, como por exemplo, um casamento, um batismo, uma profissão de fé, uma ordenação, nós fazemos alguns juramentos chamando Deus como nossa testemunha. E nós precisamos cumprir aquilo que nós dizemos, precisamos cumprir com as nossas promessas, com os nossos juramentos. E Deus cumpre. Hebreus 6,17 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus jurou sim, em determinadas ocasiões solenes, relacionadas à aliança dele com o seu povo, mas não porque ele precisava confirmar, autenticar a sua palavra, mas porque os seus servos são pecadores, eles têm dificuldade de acreditar na verdade, e porque a gente tem dificuldade de acreditar na verdade, a gente precisa de juramentos. Deus precisou jurar. E vejam, meus irmãos, com isso nós aprendemos a segunda e última lição desse texto, que nós devemos ter cuidado com o nome de Deus. Terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 7, diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus ele vai ensinar que Jesus ele vai nos mostrar que nós devemos sempre falar a verdade. E
o juramento, vejam, meus irmãos, ele pode ser feito em algumas situações, só que não pode se banalizar o nome de Deus. Quando nós juramos, nós vimos aqui no caso de Paulo, nós chamamos Deus por testemunha. Por que a gente faz isso? Porque quem nos ajuda a cumprir a nossa palavra é o próprio Deus, é a graça. Você, marido, você prometeu, você fez votos à sua esposa quando você se casou com ela. Quando você consegue cumprir com a sua palavra, não é porque você é bonzão, não é porque você é forte, não é porque você é capaz, mas é pela graça. Você, meu irmão oficial, diácono, presbítero, eu também, que sou um presbítero docente, quando a gente consegue cumprir com os nossos votos da ordenação, não é porque nós somos bons, fortes, inteligentes, capazes, mas pela graça de Deus. É Deus que nos fortalece, nos auxilia, nos socorre para que a gente consiga cumprir com os nossos votos, com os nossos juramentos da nossa ordenação. Por isso que ao jurarmos, Deus é chamado por testemunha. Nós juramos por Deus, mesmo que a gente não perceba. Só que por isso esse juramento ele deve ser feito com muito cuidado. No Brasil, muitas pessoas usam essa expressão, juro por Deus. E como as pessoas usam o nome de Deus em vão no nosso país, né? Deus não sai da boca do brasileiro. Até ateu fala em nome de Deus, né? Até a Deus fala Jesus Cristo na hora que o ônibus faz uma curva mais fechada e todo mundo vai tombando assim. Até ateu chama o nome de Deus quando o avião entra numa turbulência. Só que, vejam, meus irmãos, o nome de Deus ele não pode ser banalizado. Quando nós usamos o nome de Deus, especialmente em juramentos, ele deve ser feito com cuidado. Isso porque, meus irmãos, ninguém nos obriga a fazermos juramentos. Ninguém nos obriga a fazermos votos. Lembra que eu falei? Casamento, ordenação, batismo, profissão de fé. São momentos que nós fazemos votos, fazemos juramentos, fazemos promessas em nome de Deus. Mas eu não sei se você sabe, ninguém nos obriga a casar, a fazer profissão de fé, a ter filho, a ser oficial da igreja. A gente faz essas coisas porque a gente quer fazer. São voluntárias. Eclesiastes 5, 4 e 5 nos ensina o seguinte: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Então, queridos irmãos, vejam, se você um dia decidiu se tornar membro da igreja e você decidiu fazer a sua pública profissão de fé, você fez porque você quis. É voluntário. Ninguém te obriga. É melhor que não vote do que vote. Então, se você fez um voto ali, naquele momento da profissão de fé, então cumpra. Se você fez um voto quando você... Ninguém te obrigou a ter filhos. Mas se você teve filhos e os filhos são filhos da aliança e você os trouxe para o batismo, porque são filhos da aliança... Ninguém te obrigou a fazer isso, ninguém te obrigou a ter filhos, mas se você teve filhos e você fez os votos no batismo, cumpra. Ninguém te obrigou a ser um oficial da igreja, mas se você aceitou, foi eleito no ato da sua ordenação, quando você fez votos, cumpra. E assim, meus irmãos, é durante toda a nossa vida. Diante de tudo isso que nós ouvimos, nós concluímos com algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós precisamos confessar o nosso pecado clamando pela misericórdia de Deus. Isaías, quando viu o Senhor no seu alto e sublime trono, ele reconheceu que ele tinha lábios impuros. Quantas foram as vezes que eu e você fizemos promessas e não cumprimos? Fizemos votos e não cumprimos. Primeira atitude nossa, confessemos os nossos pecados. Até para os nossos filhos. Às vezes você prometeu alguma coisa para o seu filho e você não cumpriu com a sua promessa. Peça perdão para ele também. Com a sua esposa ou com o seu marido, talvez você com certeza fez promessas no seu casamento
e talvez você não esteja cumprindo. Peça perdão a Deus, peça perdão para o seu marido ou para a sua esposa. Nós, oficiais da igreja, façamos uma análise do nosso ministério. Será que nós temos cumprido aquilo que nós prometemos quando nós somos ordenados? Caso negativo, confessemos a Deus nosso pecado. Segunda atitude, vamos pedir o socorro do Senhor, o auxílio do Senhor. Lembra que eu falei? A gente não consegue cumprir com a nossa palavra sem a graça de Deus. Não dá. Nós somos pecadores, inclinados para a mentira, gostamos da mentira, somos atraídos pela mentira, vivemos um mundo de mentiras. Para você, nesse mundo de mentiras, onde todo mundo fala e vive mentiras, para você ser uma pessoa verdadeira, você precisa da graça de Deus. Então a segunda coisa uma segunda aplicação é: Senhor, me ajuda. Eu quero ser verdadeiro em casa, no trabalho, na igreja, onde for. Me ajude a sempre falar e a viver a verdade em todo o tempo. Por isso, meus irmãos, sejamos verdadeiros. Vamos correr ao trono do Senhor. Vamos confessar nossos pecados diante dele. Vamos clamar pelo seu socorro, pelo seu auxílio. Que mesmo nas mínimas coisas, mesmo nas conversas mais corriqueiras das nossas vidas, a verdade impere nas nossas bocas em todos os momentos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe para a glória dele. Amém.